Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse é um vídeo mostrando como eu fiz o sucesso duo no calabouço do Conde trás para frente, com meu Pandawa e minha Sadida. Quando se vê um Pandawa aqui, ele geralmente está no modo tanque. Porém, quem me conhece sabe, o ataque é a melhor defesa. E então eu fui com meu Pandawa de danos no elemento sorte. A Sadida foi com um set padrão de agilidade, força e retirada de PM. Eu acredito que a maior dificuldade desse duo tenha sido a falta de sustain. Nenhum dos dois personagens tem uma capacidade de cura enorme. Eles até têm pequenas curas cada um, mas eu julguei que não seria suficiente e, portanto, usei o Dofus dos Vigilantes nos dois personagens. Isso me dá uma pequena porcentagem de cura todo turno, de graça, desde que eu me posicione bem. Felizmente, Pandawa e Sadida juntos têm mobilidade, controle de mapa e controle de inimigos. Não chega a ter um dano explosivo muito alto, pelo menos não com essas builds que eu estava utilizando. Mas o aspecto defensivo desse duo já era suficiente. O Nocturlábio é bem perigoso, pois ele consegue se atrair até você e te colocar no estado incurável. Porém, ele tem apenas 3 PMs. Isso torna controlar ele uma tarefa fácil. O Bububo tem enorme alcance de ataque, porém baixa os danos enquanto está com a vida cheia. Ele só se torna uma ameaça quando está com pouca vida, porque seus danos aumentam. O mesmo acontece com o Conde. O Cicloide é o inimigo comum mais perigoso nesse duo. Ele consegue te atrair, trocar de lugar com você e ainda entrar no estado irremovível, ou seja, não pode ser movido de jeito algum. É interessante tomar muito cuidado com ele. Teve uma hora que ele colocou meu Pandawa em uma situação perigosa. A luta começou muito bem, eu limpei os monstros em 9 turnos, sendo que o limite desse duo é 40 turnos. A Sadida consegue frear completamente o Conde em muitos turnos. E mesmo quando ele dá sorte de preservar muitos PMs, ele é facilmente distraído com invocações. E isso a Sadida tem de sobra. Ele até ficava insistindo em desmatar minhas árvores, o que atrasou um pouco a luta, já que eu não conseguia pegar o buff máximo do feitiço Força da Natureza, mas no fim não deu outra. Eu achei que esse duo teria sido de longe o mais fácil por causa do Pandawa, que oferece um posicionamento de precisão absurdo, porém acredito que a dificuldade dos meus 3 duos diferentes tenham sido similares, o que na minha cabeça desbanca ainda mais a ideia de que Pandawas são obrigatórios no PVM. Uma vez que você domina a questão da rotação dos feitiços, esse duo talvez nem se encaixe em um duo muito difícil. Complicado, sem dúvidas, mas há outros muito mais difíceis por aí. Uma informação interessante que pode facilitar sua vida é que o Conde tem apenas 2 ataques, um linear com alcance muito alto e sem linha de visão, e outro mais de perto com 4 de alcance apenas e que também retira PA. Entendendo esse feitiço linear dele, você consegue manusear o posicionamento do Conde sem nem mesmo gastar recursos, apenas com o posicionamento dos seus próprios personagens. Fica essa dica aí. Ele até tem um terceiro ataque, que é aquele que coloca as ilusões, e esse feitiço pode sim causar danos, mas ele usa mesmo se não for causar danos. Ele usa todo o turno que ele não está invulnerável para criar as ilusões e tentar te enganar. Mas eu não diria que é um feitiço ofensivo propriamente dito. Bom, vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que vocês curtam.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!